A nossa primeira entrevista dessa tarde é com o diretor do campus de Erechim da Universidade Federal Fronteira Sul, o professor Luiz Fernando dos Santos Corrêa da Silva, que está ao vivo conosco, diretamente aí da sua casa, para conversar conosco. Primeiramente, professor, muito boa tarde, obrigado por estar dando essa entrevista para a gente. Boa tarde, Leandro, boa tarde àqueles que nos assistem. É uma grande satisfação estar no teu programa hoje. Professor, muitos alunos estão preocupados aí com o andamento do semestre, principalmente dos semestres, principalmente alunos da Universidade Federal Fronteira Sul, né? Agora com essa parada devido ao coronavírus, essa questão de saúde. Como é que a universidade está lidando, principalmente o campus aqui de Erechim? Existe já uma previsão de retorno para as aulas presenciais? Bom, Leandro, nós estamos envolvidos nas medidas para mitigar possíveis prejuízos aos estudantes e ao próprio funcionamento do campus desde um primeiro momento, desde que identificamos que essa pandemia ela chegava com força no nosso país e que poderia, inclusive, chegar também aqui à nossa região. Então, há 2 domingos atrás, nós suspendemos o nosso calendário, não o calendário acadêmico, mas suspendemos as aulas presenciais e também as atividades administrativas, implantando o trabalho remoto. E nessa semana, na quarta-feira, dia 25, nós tivemos a realização de uma reunião do Conselho Universitário que deliberou, então, a respeito da paralisação do calendário acadêmico, justamente para que não hajam maiores prejuízos para os nossos estudantes. É sempre importante destacar que, diferentemente de outras instituições, a UFFS ela não tem ensino à distância, ela não conta com essa modalidade de ensino, e o que entendeu o Conselho Universitário é que nós não poderíamos adotar essa modalidade de ensino para dar conta, enfim, de uma situação emergencial nesse momento. Então, é importante que se diga, o Conselho Universitário decidiu suspender o calendário, mas é uma suspensão até o dia 12 de abril, porque pretendemos também realizar levantamentos a respeito da formação dos professores para realizar essas atividades, a respeito também das condições dos estudantes de terem acesso à internet e a equipamentos como computadores nas suas residências, para que possam, então, se for a decisão do Conselho Universitário, participar de atividades à distância nessa conjuntura. Já existe aí um pensamento de como vai ser recuperado esses dias aí, esses dias letivos do semestre, professor? Eu acho que é importante, Leandro, que você tenha clareza que nesse momento, acho que o que é fundamental nesse momento é preservar a saúde das pessoas. Essa foi a diretriz que nós adotamos desde um primeiro momento aqui no campus Erechim. A universidade também se preocupou questão, conseguimos realizar reuniões com a presença dos diretores dos 6 campi da instituição, com a presença da reitoria, justamente no sentido de nós adotarmos medidas que de fato garantissem que as pessoas permanecessem nas suas casas. Num segundo momento, sem dúvida, vamos ter que discutir de que modo vai ser possível repor essas atividades. Mas para isso precisamos ter clareza também a respeito da extensão dessas medidas de isolamento social. Nós sabemos, por exemplo, hoje, que na Itália, que em determinado momento, pelo menos a cidade mais afetada hoje, o seu principal centro econômico financeiro, que é Milão, decidiu, de forma antecipada, retornar às atividades. No dia de hoje, Milão acabou tendo recorde no número de mortes, contando nas últimas 24 horas, mais de 900 mortes, porque tomou a decisão equivocada de retornar antes do tempo para as suas atividades normais. Nós imaginamos que dentro da universidade, na sociedade como um todo, não podemos correr esse risco no Brasil. Então, por isso que entendemos que nesse momento é fundamental garantir que as pessoas mantenham a sua saúde, se mantenham o isolamento, que a universidade, nesse primeiro momento, ela não retorne às suas atividades, para que depois a gente possa fazer uma avaliação com tranquilidade a respeito da recuperação das aulas, das atividades acadêmicas que não estão sendo realizadas nesse momento. O Conselho Universitário, então, antes da Páscoa, antes do dia 12 de abril, deve realizar uma nova reunião justamente para discutir essas questões
as questões que envolvem o calendário acadêmico e o oferecimento das atividades acadêmicas aos alunos. Quanto às questões administrativas da universidade, vai seguir o mesmo sistema do calendário acadêmico, professor? Então, hoje nós temos uma manutenção das atividades administrativas. Nós, servidores da universidade, sejamos professores ou sejamos técnicos, nós estamos submetidos a um regime de trabalho remoto. Então, nós estamos com todas as atividades em funcionamento, as pessoas continuam nos procurando a partir dos nossos canais de comunicação, sobretudo o e-mail institucional. Nós temos e-mails, então, que foram disponibilizados para toda a comunidade acadêmica e regional a partir de uma comunicação, de um comunicado emitido pela direção do campus. Então, todas as dúvidas, todas as questões, principalmente as atividades essenciais que se mantêm vigentes nesse período, elas são realizadas mediante trabalho remoto. E nós podemos ser contatados a qualquer momento. Professor Luiz Fernando, nós estamos chegando ao fim dessa entrevista. Eu quero agradecer muito a sua participação aqui em nosso programa, falando para a nossa comunidade. Sempre importante destacar também o trabalho que a Universidade Federal Fronteira Sul, Campus de Erechim, vem fazendo aí para auxiliar também nesse momento difícil de combate ao coronavírus. Exato, Leandro. Se tu me permite, inclusive, quero divulgar uma campanha que nós estamos realizando em parceria com outras entidades da sociedade civil de Erechim, como o CPM da Escola Cristo Rei, como Rotaract, como Supermercado Passarela, como Supermercado Caetá, como Instituto Federal, como a UERGS. Então, esse conjunto de parceiros e também a Câmara Municipal de Vereadores de Erechim está realizando uma ação solidária para arrecadação de alimentos. Então, as pessoas que se dirigem até esses dois supermercados vão realizar suas compras semanais, podem comprar alimentos e já deixar num carrinho identificado em frente aos caixas. Ou também podem levar, se tiverem alimentos em casa e quiserem fazer doações, podem levar até a Câmara de Vereadores. Esse é um momento muito importante de nós auxiliarmos quem mais precisa. Num primeiro momento, nós esperamos montar 200 cestas básicas que serão distribuídas para as famílias mais carentes dos estudantes da escola Cristo Rei, e depois temos interesse também, intenção em espraiar essa ação para as demais comunidades carentes aqui de Erechim. Então, eu acho que esse é um momento de sensibilidade. Nós temos outras ações importantes também sendo realizadas aqui na cidade. Uma outra ação que eu tive conhecimento também de algumas entidades empresariais vinculadas e também na qual está envolvida a própria URI, né, de doação de recursos para a compra de respiradores. Esse é efetivamente o momento de nós pensarmos em ações dessa natureza, porque nós estamos vivendo, segundo diz a Organização Mundial da Saúde, os principais epidemiologistas de todo o mundo, um momento dramático do ponto de vista do avanço dessa epidemia em termos globais, e isso sem dúvida afeta também a nossa região, tendo em vista que nós estamos também numa região de frio, então precisamos ser solidários, porque é bem provável que no inverno nós tenhamos ainda mais problemas. A nossa missão agora é permanecer em casa para tentar achatar essa curva de crescimento dos casos de coronavírus, mas sem dúvida vamos precisar, pelos próximos meses, então, realizar muitas medidas que tenham como objetivo mitigar os impactos dessa pandemia de coronavírus. Muito obrigado pelo espaço, estou sempre à disposição, Leandro. Grande abraço.